Justiça da agência italiana EFE. O governo brasileiro considerará visto para os companheiros e companheiras de estrangeiros com uniões homossexuais estáveis, antes limitadas à condição de cônjuge homem e mulher, informou hoje a Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes do Brasil. A entidade declarou em comunicado que o governo federal, através do Ministério da Justiça, enviou ao Ministério da Casa Civil o projeto que modifica o Estatuto de Estrangeiro para dar ao companheiro do imigrante, sem distinção de sexo, os mesmos direitos de casais heterossexuais. O documento, agora aqui é o mais importante também, o documento pretende também vetar a expulsão de estrangeiros que tenham companheiros brasileiros do mesmo sexo. Né? Isso quer dizer o seguinte, o sujeito vai aí, né? Vai o sujeito da China, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da casa do caralho, né? Vai aí, se instala no Brasil, comete um monte de delito, daí arruma um traveco, tá certo? E pronto, arruma um companheiro traveco, vive lá com o traveco 3 meses, 6 meses, 5 meses, porque a tal da união estável não está definida, né? Quer dizer, um relacionamento de 20 minutos pode ser uma união estável. Arruma lá um traveco e daí não pode mais, né, expulsar o sujeito do território nacional e nós vamos ter que aguentá-lo. E o coitado do traveco vai ter que sustentar o desgraçado. Né? É isso que vai dar. Agora, notem bem, o importante aqui, sempre tem, nessas horas, que as pessoas que são cristãs, moralistas, etc., elas ficam, vamos dizer, assustadas com a promoção do homossexualismo. Mas, olha, por baixo da promoção do homossexualismo tem um treco muito pior. Mas muito pior, que não tem nada a ver com sexo, que é a adoção dessa nova técnica legislativa, que através de mudanças de regulamentos administrativos, você consegue fazer passar leis que, se fossem discutidas no parlamento, jamais passariam. Então, no caso, você sabe que no Brasil não existe o casamento gay. Ora, ele não existe, mas ele começa a ser fonte de direitos. Ele funcionando como fonte de direitos, ele informalmente já existe. Tá certo? E mais tarde, a lei não terá como negar retroativamente esses direitos já existentes. Quer dizer, através deste truque, o casamento gay passa a ser oficial no Brasil, sem precisar ser lei, sem precisar ser discutido no parlamento, nem coisa nenhuma. Note bem, outro dia eu escrevi que este tipo de coisa é a técnica legislativa mais usada no mundo de hoje. Isso foi inventado, né, por engenheiros sociais e planejadores da ONU, da nova ordem mundial, que são muito espertos e que já aplicaram isso até em casos mais graves, como, por exemplo, aquele da poligamia na Inglaterra. Na Inglaterra, evidentemente, não existe casamento poligâmico. Tá certo? Se um deputado, né, aparecer lá na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, com um projeto de poligamia, eles vão bater nele. Então a poligamia jamais seria aprovada na Inglaterra. Então o que fizeram? Pegam um departamento, que é o departamento lá da Previdência Social, né, e a Previdência Social baixa lá uma mera portaria, que não será discutida, né, que vai ser o fato consumado, determinando que o sujeito que tem casamento poligâmico, ele receberá uma pensão para cada uma das esposas. Tá certo? Então, o casamento poligâmico não existe, mas é fonte de direitos. Como a coisa não pode ser fonte de direito, sem mais dia, menos dia, virar um direito de elemento, então fica aí oficializado o casamento poligâmico, né, na Inglaterra, sem ter sido discutido. Pior ainda, num artigo de tempos atrás, eu lembrei que parcelas inteiras da administração, da segurança nacional britânica, foram transferidos para a comunidade europeia, sem que o povo sem que fosse discutido, sem que fosse nem mencionado no parlamento. Também foi uma mudança de regulamento, uma repartição. Daí, quando foram ver, 82% dos ingleses não tinham a menor ideia de que aquilo tinha acontecido. Então, essa é a técnica legislativa hoje em dia. Prestem atenção, quer dizer, vocês ficam preocupados com as discussões no parlamento, com os debates públicos. Tudo que for importante vai passar assim. E esta coisa da raposa Serra do Sol, que agora deu esse bafafá todo, mais dia, menos dia, também vai passar assim, por baixo do pano, sem que ninguém repare. Isso é a norma hoje em dia. Isso quer dizer, que o sujeito falar de democracia, na situação atual, quer dizer, chamada democracia de massas, onde os burocratas e administradores decidem tudo, tá certo? É uma palhaçada, não tem mais democracia nenhuma. Por exemplo, quando o governo Fernando Henrique começou a dar dinheiro para o MST,
tá certo? Sem que o MST tivesse existência jurídica, qual é a consequência disso? Quer dizer, não é só que é uma coisa ilegal, você dá dinheiro do governo, dinheiro do contribuinte, para uma entidade que não existe. Acontece o seguinte, como a entidade não existe, ela não precisa passar recibo. Ela não tem responsabilidade sobre o dinheiro que ela recebe. Quer dizer, não pode ser processado se fizer mau uso do dinheiro. Ou seja, esse é um dinheiro que o governo dá e não pode pedir satisfações. Mais recentemente, o seu Lula isentou as centrais sindicais de fiscalização pelo Tribunal de Contas. O que é isto, meu filho? O que significa isto? Não é só o problema do dinheiro, não. O problema é que você está criando, vamos dizer, uma nova estrutura de poder que está acima do Estado, à qual o Estado tem que servir. Isto foi exatamente o que se fez na Rússia com os sovietes. Os sovietes eram sindicatos rurais que não tinham existência legal, só que aos poucos eles foram assumindo funções das prefeituras, de tal modo que quando você chegar numa cidade do interior da Rússia e precisar de um papel, de um documento, a prefeitura não conseguia fazer, era só o soviético que resolvia, porque era ele que tinha o poder e o dinheiro. Então, quando Lenin voltou da Alemanha, né, com o lema todo o poder aos sovietes, o poder já era dos sovietes. Assim como hoje, o poder já é do MST, já é das centrais sindicais. Agora, quando você explica para as pessoas que isto é exatamente uma revolução comunista, milimetricamente idêntica, né, as pessoas ficam, vão dizer, o cérebro do nego paralisa. E eles começam, não, isso é teoria da conspiração, e papapá. Quer dizer, isso é um bando, tá certo? O cérebro desses caras é constituído de titica de galinha, sem desdouro para as galinhas, tá entendendo? Então, quer dizer, pessoa que não consegue pensar, não tá. O sujeito para mim falou em solução global, você fala, solução global, eu saco do meu rolo de papel higiênico, porque eu sei que vem merda por aí. Ninguém tem capacidade para solução global, para coisa. A solução é local e limitada por definição, a solução do que quer que seja. Agora, no Brasil, todo mundo tem que ter no mínimo um projeto de Brasil. O sujeito é candidato a vereador em São Tomé das Letras. Alguém que pergunta para ele, qual é o seu projeto de Brasil? Quer dizer, o que é isto? Né? Quer dizer, a ideia de soluções globais é a base do pensamento totalitário. Quer dizer, o que é um totalitarismo? É um projeto total, que abrange todos os setores da vida humana. É uma coisa que ninguém tem o direito de fazer e ninguém tem o direito de querer fazer. Né? E se você quer buscar a solução, busca a solução para o seu problema, tá entendendo?